Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Esse vídeo é um comentário das revistas de adulto publicadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nessa ocasião do último trimestre do ano, nós temos essa lição que o pastor Elianai Cabral nos presenteia, uma lição onde nós vamos comentar sobre a história do apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Então nós fazemos esse comentário toda semana, quando estamos numa situação de normalidade, Nós disponibilizamos toda segunda-feira às 7 horas da manhã, e nossas lições são comentadas em 10 tópicos. Geralmente nossa lição vem com 3 ou 4 tópicos e, às vezes, mesmo lendo a lição, você pode ter uma dificuldade sobre o que é que eu vou dizer para a minha classe, Ou falta algum conteúdo que você gostaria de dar e, de repente, a gente, nessa complementaridade, fornece para você. Sempre destaco que a nossa lição é muito bem produzida, é produzida sempre por um mestre na palavra e revisada por uma comissão capacitada, e a minha intenção não é desfazer do conteúdo da lição, mas aprimorar, acrescentar alguma ideia nova, e você seleciona aquilo que for útil para você. Então, nós já comentamos algumas lições dessa revista. Comentamos a primeira lição, que tratou sobre o mundo do apóstolo Paulo. Se você for na playlist do nosso canal, você vai encontrar. Já comentamos sobre Saulo de Tarso, o perseguidor, lição muito interessante. Lição número 3, a conversão de Saulo de Tarso. A lição número 4 foi a lição passada, Paulo, a vocação para ser apóstolo. E a lição de hoje, que é a lição número 5, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Muito bem, se você não é inscrito neste canal, não perca a oportunidade, se inscreva, ative aí o sininho onde tem todas e você, semanalmente, na hora que o vídeo for lançado, você vai receber automaticamente. Não se esqueça de deixar o like aí no vídeo, você colabora para que esse vídeo seja apresentado ao YouTube como um vídeo relevante, E também esse vídeo será divulgado aí para outras pessoas e vai ajudar a vida de muita gente. Compartilhe nas suas redes sociais e também nós temos aí o campo onde você faz um comentário se você gostou ou quer fazer uma crítica, e tudo é muito bem-vindo. Eu tenho tido cuidado de responder todos os comentários. Estou aqui numa situação excepcional, peço orações à igreja, Minha esposa continua se recuperando, ela teve Covid e depois foi afetada por um AVC, mas graças a Deus está melhorando progressivamente, continuem orando, e eu estou gravando essa lição. Hoje estou aqui no 55º Batalhão de Infantaria, em Montes Claros, na sala aqui do meu genro, que é capitão, comandante de companhia, que me cedeu esse espaço para gravar a lição. Eu muito obrigado ao comandante, ao capitão Marcos Cunha, nosso genro, pela disponibilidade aqui desse local. Então, estou fora do meu habitat, do meu ambiente lá em Maceió, e os irmãos perdoem qualquer coisa, algum barulho, se a imagem não estiver muito nítida, ou alguma coisa fora do nosso padrão. Tá bom, queridos? Então, a lição de hoje, lição número 5, para 31 de outubro de 2021, dia também que é comemorado o dia da Reforma Protestante. Título da lição, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. O texto áureo nos diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1:23. Verdade prática, o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Vamos agora para nossa leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 1, 18 a 25, depois
o capítulo 2, versículos de 1 a 5. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Agora, 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraquezas, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Vamos ver o que diz a nossa introdução. Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. O Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Assim, o crucificado foi sua mensagem central. Para ressaltar essa centralidade, devemos prestar atenção nas expressões que se destacam em suas cartas: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Nesta lição, veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto à nossa vida espiritual e pessoal. Muito bem, amados irmãos, a nossa lição ela tem esta introdução que eu li agora. O primeiro tópico fala sobre a centralidade da pregação de Paulo, onde ele fala sobre o ministério de pregação e o Cristo crucificado, fala sobre a palavra da cruz e a loucura da pregação. O segundo tópico vai tratar sobre expressões-chave na doutrina de Paulo, como o Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. E o terceiro tópico, os efeitos da mensagem da cruz, onde nós temos 3 subtópicos: uma vida no poder de Deus, uma vida de humildade, uma vida na dependência do Espírito e, finalizando, então, uma conclusão. Como nós falamos, no nosso comentário é disposto em 10 tópicos. E eu quero, então, agora ir enumerando esses tópicos, sempre fiel ao título da nossa lição, que é Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Eu vou me centralizar aqui, vou ficar centrado na mensagem do apóstolo. Como era a mensagem do apóstolo? Então, em primeiro lugar, uma mensagem cristocêntrica. Isso nós vemos no texto áureo e na verdade prática. O que é uma mensagem cristocêntrica? É uma mensagem onde Cristo é o centro da mensagem. Não são as filosofias, não são as psicanálises da vida, não é a psicologia, mas a centralidade da mensagem do apóstolo Paulo é o Cristo, assim como a centralidade da Bíblia é o Cristo e a centralidade da nossa pregação e do nosso ensino deve ser Cristo. Então, na nossa introdução, eu faço questão de dar aqui mais uma passada, nós vamos ver que Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus
e aos gentios essa mensagem, né? O Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Assim, o crucificado foi sua mensagem central. E aí nós vamos ver expressões como o Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Então, Paulo discursa sobre diversos assuntos, trazendo para o miolo da mensagem, para o centro da mensagem, o Cristo. O texto áureo, nós vemos aqui uma referência de Paulo, né, na sua carta, em 1 Coríntios 1, 23, quando ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ora, por que Paulo diz isso? Porque outros pregavam outras mensagens cuja centralidade muitas vezes era o seu interesse pessoal, era a ganância, era a disputa religiosa, enfim, muitas vezes a centralidade era desfazer da mensagem do apóstolo Paulo, como os judaizantes eram peritos em fazer. A verdade prática diz: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Então, primeiro tópico, irmãos, uma mensagem cristocêntrica. Cristo é o centro da mensagem. Segundo lugar, uma mensagem autorizada. Nós vamos ver praticamente em todas as introduções das cartas de Paulo, ele fazendo a sua reafirmação apostólica. Você vai ver mais ou menos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado segundo a vontade de Deus. Você vai ver isso na carta aos Romanos, você vai ver na primeira carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, na carta aos Gálatas, enfim, na sua maioria. Me parece que tem 3 cartas, que me foge à mente agora, que ele não inicia com essa reafirmação apostólica. E o que é a reafirmação apostólica? É Paulo dizendo para os destinatários da sua carta que ele está autorizado por Deus a escrever aquela carta, que ele está autorizado por Deus a pregar para os gentios, que ele está autorizado por Deus a ensinar o seu povo, os judeus, a reinterpretação da palavra, que ele está autorizado por Deus a plantar igrejas por onde quer que ele fosse. Então, ele tem uma mensagem autorizada. Paulo não fala daquilo que lhe é conveniente. Paulo não vai falar daquilo que ele quer, daquilo que ele pensa, daquilo que ele sente. Simplesmente, ele vai falar uma mensagem que ele recebeu. Ele diz: eu recebi o Evangelho diretamente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver o tópico 1 e o subtópico 1. Tem uma parte um pouquinho mais embaixo, que ele vai dizer: embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo, conforme Gálatas 1,12, para pregar o Evangelho sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos. O que é que Paulo está falando? Uma mensagem autorizada. Nós vimos na lição passada que ele foi chamado. Quem é chamado tem legalidade para fazer esse tipo de trabalho. Terceiro tópico da nossa lição: uma mensagem salvadora. Ora, qual era o objetivo final da mensagem cristocêntrica, da mensagem do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto? Era a salvação. A mensagem de Paulo visa salvar as pessoas. Atos 1, 18, aliás, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que está na nossa lição, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Também nós vamos ver uma referência que me veio aqui à mente, vamos ler aqui nas Escrituras, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, uma palavra muito bonita, e o versículo 16, o que é que Paulo diz?
Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e primeiro do grego. Aqui está a síntese do que nós estamos falando. Subsídio teológico 1, que nossa lição tem 2 subsídios teológicos. No subsídio teológico 1 está escrito assim: Paulo não se envergonhava porque pregava sobre as boas novas a respeito de Cristo, uma mensagem de salvação que tem o poder de transformar vidas e é destinada a todos, sem exceção. Mais à frente, as boas novas revelam como Deus foi justo em seu plano para nos salvar e como podemos estar prontos e adequados para a vida eterna. Então, queridos, este é o propósito do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho, a palavra significa boas novas, boas notícias. E que boas novas e boas notícias são essas? Que o Filho de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito da Bíblia Sagrada, esse é o propósito da Igreja na Terra, esse é o propósito maior da nossa pregação: salvação. Também vamos ver agora no tópico 4 uma mensagem em seu escândalo. Ora, essa mensagem tão bela, essa mensagem tão apropriada, tão propícia, ela foi paradoxal de certa forma, porque era uma boa nova, uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança, mas também uma mensagem de escândalo. E nós vamos explicar o porquê desse escândalo. Então vejamos, meus irmãos, o que diz Atos capítulo, eu só quero dizer Atos dos Apóstolos, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que nós já lemos. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Nós vamos já entender isso aqui. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Vamos ver agora o capítulo 1 de 1 aos Coríntios, e o versículo 23. Olha o que Paulo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Agora vamos para o tópico 1, e eu vou ler os subtópicos 2 e 3, que nós vamos ter uma explicação sobre essa questão: que escândalo é esse? Então veja bem, e isso está disposto aqui no primeiro tópico, que é a centralidade da pregação de Paulo. O ministério de pregação e o Cristo crucificado, é o subtópico 1. Sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente, o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo para pregar o Evangelho sem se opor aos ensinos dos apóstolos. Por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado. Por isso, judeus e gentios são chamados por Deus para ver no crucificado o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria. Aqui fundamenta. Agora o subtópico 2. A palavra da cruz é a loucura da pregação. Em uma das cartas de Paulo lemos: porque a palavra da cruz é loucura. 1 aos Coríntios 1,18. Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Aqui está a explicação. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice para eles. Nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração, mas rejeição
pois era um instrumento de suplício e morte. Terceiro subtópico. A cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso, bonito, e ao mesmo tempo contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa da sua simplicidade. Então, o evangelho era simples e se contrapunha à retórica e à filosofia grega, que eram revestidas de complexidade, e também dizer que um homem que ficou pendurado na cruz, nu, pregado entre dois ladrões, era o Salvador e a centralidade do Evangelho, não entrava na cabeça dos religiosos judaicos e os demais religiosos, e nem também entrava na cabeça dos filósofos gregos. Então, essa mensagem, ela estava revestida para a mente comum, para o homem natural, de um escândalo. Muito bem. Quinto tópico, já estamos chegando no meio aí. Uma mensagem espiritual. Ora, irmãos, a mensagem salvadora, a mensagem do apóstolo Paulo, não tinha condição de ser assimilada, absorvida pelo homem natural. Vamos ver o que Paulo diz numa síntese em 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 4. Olha o que Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Foi mais ou menos o que Jesus falou, não é, para Nicodemos. Nicodemos, não sabe que era um fariseu, era um homem de muito conhecimento, um intérprete da lei, né? Mas você vê lá no capítulo 3 de João, quando Nicodemos vai ter com Jesus de noite, vai entrevistar Jesus de noite, de repente, com medo de ser visto pelos outros, né? Olha o diálogo deles. Este homem foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus joga essa expressão do nascer de novo, que é a regeneração, tornar-se uma nova criatura, ele não entendeu. E ele disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Estamos aqui no 3º capítulo de João. Aí lá na frente, né, o Senhor vai falar com ele, diz assim: olha, Nicodemos, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Versículo 12: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, meus queridos, o homem, sem a intervenção do Espírito Santo, iluminando a mensagem pregada, iluminando a revelação, esse homem não tem condições de se chegar a Deus, de se converter ao Evangelho. Que a nossa oração seja para que o Espírito Santo trabalhe nos corações, para que essa mensagem seja assimilada e compreendida, porque o Paulo vai dizer que o homem natural está lá no capítulo 2, versículo 14, que eu terminei mencionando e não li. Eu li o capítulo 2 e o versículo 4. Mas o que é que Paulo diz lá no versículo 14 do capítulo 2 da sua primeira carta aos Coríntios? Ele diz: ora,
O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, ou lhe parece loucura. E ele não pode entendê-las ou compreendê-las porque elas se revelam espiritualmente. Então, compreendido aí, uma mensagem espiritual. Sexto lugar, uma mensagem de poder. O Evangelho é poder de Deus. Paulo disse que não se envergonhava do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Um Evangelho destituído de poder não é Evangelho. Um Evangelho pregado na força da sabedoria humana, na força da oratória, sem o Espírito Santo iluminando e capacitando e ungindo esta palavra também será uma palavra sem frutificação. Então, eu quero ler algumas referências aqui. Por exemplo, Subsídio Teológico 2. Nós temos aqui uma observação. A cruz de Cristo está cheia do poder de Deus, porque foi o meio pelo qual Jesus realizou nossa salvação quando derramou o seu sangue e morreu por nós. Tentar explicar a cruz ou deduzir sua importância em termos de sabedoria e filosofia humanas implicaria furtá-la do seu poder, ou seja, da sua capacidade de transformar os pecadores em santos. É exatamente isto que os teólogos liberais estão fazendo hoje, mas Paulo proclamou seu poder para salvar, ou seja, o poder da palavra, o poder deste evangelho, o poder da pregação. Mas Paulo proclamou seu poder para salvar, libertar do pecado e de Satanás, curar, restabelecer a comunhão com Deus, e o mesmo devemos fazer. Muito bem, meus queridos. Então está aqui, não é, a explicação sobre uma mensagem de poder. E nós vamos ler agora algumas referências bíblicas que reforçam essa ideia. Vamos então para uma primeira referência que está aqui no capítulo 1 e o versículo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Capítulo 2, versículo 4 da nossa leitura. A minha pregação, ou a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas nem em demonstração do Espírito, uma mensagem espiritual, e de poder. Vamos agora a Romanos, uma referência extra aqui, está na leitura de quinta-feira. Romanos, capítulo 1 e os versículos 15 a 18. Nos diz assim: e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Muito bem. Então, este evangelho anunciado no poder de Deus. Vamos agora para o tópico 1 e subtópico 3 da nossa lição, que vai nos dizer assim, já na partezinha final, diz assim: entretanto, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa em Deus. A palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não o faz. O Evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Logo, para os que pertencem, ou logo para os que perecem, a palavra da cruz é loucura, mas para nós, os cristãos, é o poder de Deus,
para a salvação do ser humano. Também, terceiro tópico e subtópico 1, uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, curar enfermos e libertar as almas dos demônios. Marcos 16, 15 a 18. Os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas o poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho, conforme Romanos 10, 17. Ok, então, uma mensagem de poder é o nosso sexto tópico. Sétimo tópico, uma mensagem em simplicidade. Meus queridos, o que caracterizou o ministério de Jesus foi a simplicidade. Nasceu lá de uma mãe camponesa, nasceu em uma manjedoura, morou em uma cidade pequena, como Nazaré, não é? Seu evangelho, seu ministério, foi um ministério discreto, e a simplicidade. Todos nós sabemos que era a marca de Jesus. E por que não dizer que a sua mensagem é uma mensagem simples? Quem complica o evangelho somos nós, mas o evangelho é uma mensagem simples. Jesus falava para pescadores, falava para publicanos, falava para fariseus, falava para mulheres, né, em diferentes lugares. Então, sua mensagem era uma mensagem caracterizada pela simplicidade. Ele contava muitas parábolas. O fato de contar as parábolas era um fator simplificador da sua mensagem, da sua oratória. Vamos ver uma referência que está na leitura de terça-feira, que é 2 aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Todos nós lembramos da célebre declaração de Paulo, na sua carta aos Filipenses, quando ele diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele humilhou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fez-se semelhante aos homens, ele achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele era simples e a sua mensagem era simples. Vamos ao terceiro tópico e subtópico 2. Uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. Esta, que é a do mundo, exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, enquanto aquela, que é a sabedoria de Deus, nos faz prostrar diante de Deus, reconhecer a nossa miséria e descobrir que verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração. Ou digo, irmãos, aqui eu troquei. E descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração, conforme Mateus 11, 29. A mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. Então, meus queridos, isso caracteriza a mensagem de Paulo, a mensagem de simplicidade. Paulo estudou, era filho de fariseu, estudou aos pés de Gamaliel, um grande sábio, um grande rabino de Jerusalém, mas no fim ele começa seu ministério caindo por terra. E todos nós só conseguiremos exercer um ministério frutífero, agradável a Deus, se nós começarmos pelo chão. Quando a capa de Elias cai, Eliseu tem que se abaixar para pegar aquela capa. E todos nós precisamos dessa característica, humildade e simplicidade, porque sem isso nós não vamos a lugar nenhum.
Não se esqueça que a primeira bem-aventurança é bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vejamos que há dois caminhos. Estou falando da simplicidade da pessoa e estou falando da simplicidade da mensagem. Estou falando da simplicidade de Jesus e da simplicidade de sua mensagem, e falando da simplicidade de Paulo e da simplicidade da sua mensagem, porque o homem está conectado à sua mensagem. Oitavo e antepenúltimo tópico, uma mensagem de sabedoria, conforme o capítulo 1 e o versículo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Obviamente que esta sabedoria, ela contrasta com a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo, segundo Tiago, ela é diabólica, muitas vezes, né? Ela atua para a destruição, atua para o enaltecimento humano, e muitas vezes essa sabedoria humana busca desfazer de Deus. Mas nós estamos falando aqui da sabedoria que vem do alto, né? Como diz Tiago. Essa sabedoria é que Paulo está se referindo. Ele não está sendo contraditório quando eu disse anteriormente que não foi pregar com sabedoria humana, claro, né? Mas ele pregou com a sabedoria divina. Eu digo que quando somos chamados, somos vocacionados e somos enviados, irmãos, Deus se responsabiliza por tudo isso. E Ele nos capacita para termos uma sabedoria que vem do alto. Este Evangelho é anunciado em sabedoria e ele é sabedoria de Deus para todos nós. Meus queridos, vamos então para o nosso penúltimo tópico, uma mensagem apoiada na ressurreição. Ora, falar de um Cristo crucificado simplesmente, muita gente foi crucificada. Falar de um Cristo que desenvolveu o ministério na terra, também muita gente também desenvolveu o ministério na terra. Apesar do ministério de Jesus ser um ministério diferenciado, mas o que chancela, o que dá o credenciamento, né, o que dá a autoridade final à mensagem de Cristo, certamente é a sua ressurreição. Nós tivemos muitas lideranças neste mundo e que morreram e estão lá sepultados. E se você chegar lá na sua cidade, na sua terra, está lá escrito: aqui jaz o corpo de fulano de tal, aqui jaz o corpo de fulano de tal, aqui foi enterrado o santo fulano de tal, aqui foi enterrado, né? Mas o nosso Cristo, a mensagem do seu túmulo não está mais aqui, porque já ressuscitou. Os anjos perguntaram às mulheres, né? Por que vocês estão buscando o vivente entre os mortos, né? Por que estão buscando vivente entre os mortos? Ele já ressuscitou. Esta, certamente, é a força do Evangelho. Nós vamos ver aqui no segundo tópico e no terceiro subtópico, vamos lá, segundo tópico e terceiro subtópico, Cristo ressurreto. Não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo. Nós vamos ver o apoio disto em 1 Coríntios 15, 14. Por isso o apóstolo descreve de maneira sublime: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Amém. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém. 1 Coríntios 15, 3 e 4. A ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo. Ela completou a obra de salvação, consumando a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor. Logo, a relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus expressa o real significado da cruz. Ora, a crucificação e a ressurreição formam uma unidade. Portanto, nosso Senhor é proclamado como o crucificado e, ao mesmo tempo, o ressurreto. Dispensa maiores comentários, né, irmãos? 10º e último ponto, uma mensagem na dependência do Espírito Santo.
Nós falamos anteriormente dessa atuação do Espírito Santo na disposição do poder. Agora, nós precisamos entender que essa mensagem ela é pregada na dependência do Espírito Santo. Isso nós vamos encontrar respaldo no terceiro tópico e subtópico 3. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. Como o apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, porque somos vasos de barro, mas dentro desse vaso de barro comportamos um tesouro. Então devemos ter plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Por isso as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente do Espírito Santo. O Espírito nos faz agir, ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito Santo. E no dia em que nós esquecermos dessa premissa verdadeira, o nosso ministério, a nossa vocação e a nossa mensagem estará inutilizada. Muito bem, queridos irmãos, ficam aí 10 tópicos, você pode aprofundar. Me desculpe alguma limitação, algum barulho, né? O ambiente, já falei que eu estou fora do meu habitat, né? E estamos fazendo essas gravações, esses comentários, né? Ainda com muita preocupação pelo estado de saúde da minha esposa, mas estamos fazendo isso com muito carinho e pelo respeito que temos a vocês. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar aí na mãozinha e deixar aquele like, compartilhar e fazer o seu comentário. Fazendo o comentário, diga a cidade de onde você está assistindo esse vídeo. Receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.